Olá, bom dia. A paz seja com todos que estejam acompanhando essa transmissão. Essa manhã eu vou compartilhar uma porção da palavra de Deus com um amigo. E já que eu vou compartilhar com esse amigo, resolvi também compartilhar com todos também nesse canal, colocando esse vídeo aqui também. Eu fiquei devendo de enviar isso para um amigo. Como é bem inicial essa conversa com o meu amigo, então eu propus o quê? Quando se lê a Bíblia, se busca conhecer quem é Deus e se busca conhecer quem é o Filho de Deus e quem é o Espírito Santo, quem é a Trindade, né? E óbvio também que quando nós apresentamos quem é Cristo, o Filho de Deus, também estamos apresentando quem é Deus. Certa vez ele disse isso para Filipe, quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, né? Ele disse, há tanto tempo estou convosco e pedes, mostra-nos o Pai. Não crês que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. Então, conhecer o Filho também é conhecer o Pai. É João 14 e 6. Jesus disse, vamos deixar o próprio Jesus se apresentar, né? Já que eu me propus falar quem é Jesus, então que ele se apresente, que ele diga quem ele é, não eu falar o que ele é, quem ele é, não, ele mesmo se apresenta. Ele diz que eu sou o caminho. Caminhos falam de direção, fala de sentido da vida, fala de objetivos de vida, para onde eu vou, qual o sentido de tudo. É isso, caminho fala disso. Então, o ser humano, ele vive buscando N caminhos para a sua existência e sentido para a sua vida. E nem sempre esses objetivos são alcançados, nem sempre esses caminhos são encontrados. Por vezes as pessoas colocam na fama, no sucesso, nos aplausos, o seu caminho de vida, o seu sentido da vida, como que se isso fosse completar a sua existência, completar o seu sentido de viver, e muitos descobrem que não é por aí. Mas Jesus está dizendo para que ele mesmo, se descrevendo a ele mesmo, ele se descreve, eu sou o caminho. Quer dizer, tudo isso que você está procurando, tudo isso que você está buscando, todo esse sentido para a vida que você está buscando, eu tenho a resposta. Eu sou o caminho. Não tem outro que traga felicidade, que traga realização. Às vezes a gente coloca a realização no casamento, a gente coloca a realização quando eu for concursado, coloca a realização quando eu concluir o mestrado, né? A gente está fazendo aí o mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado, ou quando eu for presidente da empresa X, ou sei lá. N possibilidades o homem coloca como possíveis para a sua realização e a sua realização não apenas profissional, eu diria realização existencial. Eu não estou falando de realização profissional e nem estou demonizando esse tipo de sonho, de objetivo na vida, mas eu quero dizer que essas coisas elas não preenchem aquele vazio existencial que só Jesus pode preencher. Aquele sentido da vida que só Jesus pode preencher. É isso que eu quero dizer. Você sim pode sonhar e viver todo esse tipo de coisas, isso não é um problema. Agora, quando você coloca nessas coisas o sentido da tua vida, a razão da tua existência, o teu tudo, aí é um problema. E aí Jesus está apresentando aqui a alternativa, é que ele é o caminho, não existe outros. Até existem outros, mas eles não preenchem, né? Ele também é a verdade. Não é que ele é uma das verdades. Não é que ele é uma verdade negociável. Ele é a verdade e ponto. E ele também é a vida. Ele também é o sentido, completando a parte do caminho que eu comecei, ele é o sentido de toda existência. Ele não tem
um sentido de vida que seja subsistência, simplesmente sobreviver. Não, ele tem a vida. Ele tem a plenitude da vida. Às vezes as pessoas acham que seguir a Cristo é sobreviver. É um martírio até. É um tipo de vida que não se deve permitir ao ser humano, porque ele vai ter que cortar isso e aquilo outro. Ele vai viver simplesmente pela religião e ele não vai ter brilho, ele não vai ter sentido, ele não vai ter alegria, porque a alegria está no mundo, nas coisas do mundo, nos prazeres da carne, ou sei lá, em tantas outras coisas, e que a religião corta tudo isso e fica muito chato, e fica muito monótono, e fica muito... E quando as pessoas têm o contato com o caminho, com a verdade, com a vida, elas descobrem que elas não tinham vida. E é complicado a gente comunicar isso assim, em um vídeo, ou que seja pessoalmente mesmo para alguém. É complicado você comunicar alguma coisa que você está vivendo, que você está sentindo, que você está vendo se materializar na tua existência. E é complicado. Eu acho muito complicado, por isso que eu sempre peço graça a Deus para me ajudar na hora de comunicar a sua palavra, porque é uma coisa que você vive, mas que quando vai falar, faltam palavras. Mas eu só sei dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele declara também que não há alternativas para a salvação a não ser Ele. E que as religiões vivem apresentando alternativas, outros meios, outros caminhos, outras verdades, como que se elas fossem capazes de salvar. A salvação da minha e da tua alma só depende de Jesus. Eu só tenho que orar a Ele, eu só tenho que buscar a presença dEle, eu só tenho que clamar a Ele. Como diz nos evangelhos, né, lá em Mateus, a oração modelo fala, né, que nós devemos nos dirigir com o Pai Nosso, que está no céu, santificado. Em outra passagem vai dizer, né, orar ao teu Deus em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Entra, pois, no teu quarto, fecha a porta. Então isso fala de comunicação, de relacionamento, de diálogo vivo, sem ser engessado. Você imagine se toda vez que eu fosse encontrar minha mãe ou meu pai, eu tivesse as mesmas palavras para falar para ele, dentro da mesma ordem, da mesma sequência. Isso não é comunicação, isso é outra coisa. É monólogo, não, nem sei definiria isso. Eu quero dizer que na comunicação com o Pai a gente precisa ser aberto, a gente precisa ser dinâmico, a gente precisa comunicar o que está dentro do nosso coração, a gente precisa falar como que se fala com qualquer outro ser humano, no sentido de diálogo aberto. Né? Claro que comunicar-se com Deus não é a mesma coisa que comunicar-se com qualquer outro ser humano. Eu quero dizer no sentido de que eu não vou comunicar-se com ninguém todas as vezes com as mesmas palavras. É isso que eu quero dizer. A gente precisa ser dinâmico. Cada dia é uma coisa. E aí, amigo, bom dia, como é que está? Como está hoje? Como foi o seu trabalho? E não toda vez repetindo a mesma sequência, a mesma oratória. Então nós precisamos nos comunicar com Deus dinamicamente, de forma inteira, completa, de coração aberto, para que a gente possa descobrir de fato quem Ele é, para além do que a religião nos apresentou, qualquer que seja a religião. Não estou excluindo nenhuma delas, porque todas elas têm um potencial de nos apresentar um Deus quebrado, um Deus pela metade, um Deus incompleto. Todas elas têm esse potencial. Agora, se eu for buscar, e aí eu não estou incentivando ninguém a ter um contato com Deus sem ter um contato com uma igreja. Essa não é a ideia. Existe a importância da igreja, existe a importância de se congregar, existe a importância de estar em irmandade com os nossos irmãos, né? Mas é bom que a gente busque conhecer a Deus
com a ajuda dos outros também, mas por conta própria, a gente mesmo também vasculhando a palavra. E aí ele diz no verso 6 ainda seguindo, ele diz que ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu e você desejamos todos os dias ir até o Pai, entrar na presença dele, falar com ele de coração aberto. Todos nós desejamos. Mas isso só é possível através de Jesus. Quando a gente clama o sangue de Jesus, quando a gente ora, Senhor Jesus, deixa eu entrar na presença do Pai. Senhor Jesus, me lava com teu sangue, perdoa os meus pecados, Jesus. Então, é sempre tudo em Jesus para entrar na presença do Pai. Não pode haver outro nome, não pode haver outra alternativa, não pode, porque ele diz que ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Cara, se eu disse assim, ninguém pode ir para tal lugar se não for por esse caminho, é ninguém e não tem outro caminho. E por que as pessoas insistem em colocar outros caminhos, outras alternativas, outros nomes no lugar do nome de Jesus? Se essas outras pessoas não morreram por nós, não se entregaram na cruz por nós, não receberam de Deus essa autoridade. Então a gente precisa acordar que só Jesus salva. E que é só através dele que nós temos salvação realmente, né? Redundância. Vamos fechar então esse entendimento acerca de Jesus, o caminho, a verdade, a vida, de que somente através dele nós temos a salvação. Vamos fechar esse entendimento com uma outra passagem bíblica. E aí dessa vez nós vamos para uma carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele escreveu essa carta e lá em 1 Timóteo 2, verso 5, ele traz esse entendimento aqui, ó. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. É exatamente essa ideia que eu quero passar para vocês, de que apenas uma pessoa, um Deus, Cristo. Somente Cristo recebeu a prerrogativa de me conduzir e conduziu você à eternidade. Somente Cristo recebeu, e nós estamos aqui a conhecer Jesus. O papel nosso aqui, a nossa busca é conhecer a Cristo. Quem ele é, para que ele serve, qual o sentido dele ter vindo, morrer na cruz e se entregar por nós e tal, fazer aquele sacrifício e nos libertar dos nossos pecados. Sim, mas nós precisamos aceitar o seu plano de salvação. Sim, nós precisamos buscar na fonte correta. Porque se a gente buscar outras fontes, outras alternativas que não estejam na Bíblia, nós vamos incorrer em um grave erro de buscar salvação na pessoa errada, que ela não tem, que ela também depende de Jesus para ser salva. Repito, 1 Timóteo 2:5, pois há um só Deus e um só mediador. Porque algumas pessoas dizem assim, mas o fulano é apenas um intercessor, um mediador entre mim e Jesus. Colocam algumas funções paralelas para algumas pessoas na eternidade que a Bíblia não dá. E aí você tem a liberdade de apresentar passagens bíblicas que tragam essa função para essas outras pessoas, caso vocês achem que existem essas outras funções paralelas no céu, para além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E seus anjos, óbvio, né? Existe a função para todos esses elementos do mundo espiritual. Fora isso, Abraão depende da salvação como eu e como você. José, Moisés, todos os personagens da Bíblia, todos os homens e mulheres da Bíblia dependem de Cristo, assim como eu e como você. Tem que entrar pela única porta, que é Jesus. Precisam clamar
Claro que já foram e tal, já viveram, mas eu quero dizer que, independente de eles terem nomes muito importantes e conhecidos, mas precisam entrar pelo mesmo caminho, precisaram, coloquemos assim, né? E aqui estamos nós, anunciando esse Jesus, que ele faz a ponte entre mim e Deus, entre você e Deus. E eu desafio você a orar a esse caminho. Ah, mas eu não pertenço à igreja, mas eu não sou... Não importa. A Bíblia conta a história de um homem que ele dava esmolas e orava ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração dele e orientou ele. E é isso que eu desafio a você. A pedir orientação de Deus sobre o que é a verdade. Porque provavelmente há uma grande probabilidade de você que está me acompanhando não ter sido apresentado de fato a verdade e ter orado a outras pessoas que não a Cristo. Por isso, exatamente por isso, não tem tido suas orações alcançadas e nem a tua fé fortalecida e nem vencer as suas tentações, porque Jesus é que faz essa obra na minha, na tua vida. Ainda tem um outro verso que eu vou fechar esse entendimento aqui, que eu lembrei agora, que é João, o livro de João, capítulo 1 e verso 29, fala de outro papel de Jesus. Jesus tem várias funções, tem vários papéis, não sei se ele veio fazer nos salvar, mas nesse processo de salvação ele tem várias funções desse processo de salvação que não pertence a nós. Esse de João capítulo 1 verso 29 é muito interessante, que a gente pensa que é a gente que precisa vencer. João 1:29, e João, quando viu Jesus, João batizava e Jesus estava vindo ser batizado por João. João disse aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Cristo, ele é esta personalidade da parte de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da minha vida e da tua vida. Mas a gente precisa buscar ele, a gente precisa clamar a ele, a gente precisa se comunicar com ele. Sabe aquele pecado que tu tem lutado para vencer e não tem conseguido? Existe um Cordeiro de Deus, Jesus. Existe um Cristo, e eu tô colocando assim um Cristo como que tivesse vários Cristos. Não, é apenas uma expressão, mas é o Cristo, só tem ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o Cristo de Deus, ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós para nos libertar. É ele que liberta. A gente só precisa crer. Lá em Efésios diz que a fé ela é gerada, né? A salvação ela é gerada através da graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A minha, a tua salvação não vem de nós mesmos, porque a gente é bonzinho, bonitinho ou até feio, não sei, não vem de nós, independente dessas características. Ela é um dom de Deus. Amém? É isso aí, eu sou grato a Deus por essa oportunidade de comunicar com vocês nesse canal, e é o meu amigo que me deu essa oportunidade também de comunicar algo da parte de Deus para a vida dele. Amém? Tchau.